galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar sobre o Jogo do Anjo, do Carlos Ruiz Zafón. Mas só depois da vinheta, vamos lá! Esse aqui é o segundo da até então trilogia do Cemitério dos Livros Esquecidos, escrita pelo Zafón. Eu já falei do primeiro deles, que é A Sombra do Vento, eu vou deixar aqui nos cards vocês poderem ver, e lá eu falo mais um pouquinho do Zafón, né, quem que é o autor e o que é essa série. O autor fala que não tem uma ordem para ler os livros, só que eu discordo completamente. A leitura de O Jogo do Anjo é muito mais prazerosa quando você já conhece a família Sempere, que foi apresentada no primeiro livro. E principalmente o terceiro livro é muito melhor se já leu os dois primeiros. Então, pra mim, tem que ler na ordem que foi publicado mesmo, não escuta o Zafón. E a minha leitura desse livro aqui, eu tenho que confessar que ela tá bem viciada pelo terceiro livro, porque eu terminei de ler achando uma coisa, e quando eu li o terceiro volume, eu achei uma coisa completamente diferente, porque o terceiro modifica bastante essa história. Eu vou falar a partir da minha visão depois, né, porque eu não consigo mais voltar para aquela visão antiga, então saibam que minha visão tá bem enviesada aqui. De semelhante com A Sombra do Vento, esse livro aqui também acompanha um personagem por diversos anos da vida dele. Só que em vez de começar lá aos 10 anos de idade, igual começou com Daniel Sempere no primeiro livro, esse daqui acompanha o Davi Martim aos 17 anos. A história começa em 1917 e aqui também um pequeno paralelo com o primeiro livro, que a história começa no ano que finaliza uma grande guerra mundial. Ele começa em 17 quando Daniel, que trabalhava num jornal, recebe uma proposta do editor dele para escrever histórias de ficção. E logo no primeiro parágrafo desse livro aqui, a gente já tem mais ou menos uma visão do que acontece. E esse primeiro parágrafo é muito bom, principalmente para quem escreve profissionalmente. Eu sou uma pessoa que escreve profissionalmente, então eu me identifiquei muito com esse parágrafo. Eu vou ler aqui pra vocês o que ele fala. Ele fala o seguinte, assim: um escritor nunca esquece a primeira vez que aceita algumas moedas ou um elogio em troca de uma história. Nunca esquece a primeira vez em que sente o doce veneno da vaidade no sangue e começa a acreditar que, se conseguir disfarçar sua falta de talento, o sonho da literatura será capaz de garantir um teto sobre sua cabeça, um prato quente no final do dia e aquilo que mais deseja: seu nome impresso no miserável pedaço de papel que certamente vai viver mais do que ele. Um escritor está condenado a recordar este momento porque, a partir daí, ele está perdido e sua alma já tem um preço. É basicamente tudo que a gente que escreve profissionalmente sente quando recebe o primeiro pagamento por um texto. É uma coisa muito prazerosa, e aquele sentimento do impostor também que está sempre presente. O Davi Martim tem muito esse sentimento e eu tenho muito esse sentimento também, então eu me identifiquei muito, achei esse primeiro parágrafo do caralho. Mas beleza, ele começou a escrever história de ficção pro jornal e os colegas de profissão dele, né, os colegas que trabalhavam com ele, começam a sentir um pouquinho de antipatia, o clima na redação fica estranho, até que o Daniel é demitido. Depois que o Daniel é demitido, uma editora entra em contato com ele para que ele possa escrever realmente ficção profissionalmente. E essa editora se compromete a publicar os livros dele, sendo que são a partir de um pseudônimo. E o Daniel então começa a entrar numa rotina para escrever um folhetim mensal para essa editora. É uma história seriada, com histórias rocambolescas, assim, com paixões avassaladoras, crimes, uma Barcelona bem suja, e o Davi Martim sabe que ele consegue escrever alguma coisa melhor do que isso. Ele acha que essa série que ele tá escrevendo tá aquém da capacidade dele de escritor. Só que ele cai numa rotina de escrita e começa a fazer isso sempre, não tem tempo pra fazer algo próprio. E no meio desse caminho, desde que ele tava no jornal, até quando ele tava escrevendo esse folhetim, ele começou a ser abordado periodicamente por um editor francês meio misterioso. O nome dele é Andrés Corelli, e toda vez que ele encontra o Martim, ele propõe que ele escreva um livro pra ele, que largue tudo e ele vai ser pago pra escrever um livro só pro Corelli. Só que o Martim sempre recusa, porque ele acha que não tá no momento certo, ele sempre tá fazendo uma coisa que ele busca crescer naquilo, e ele acha que o livro não vai ser exatamente o que ele precisa no momento. Só que aos poucos, essa rotina desgastante do Martim começa a cobrar o preço. Ele perde a mulher que ele ama, o trabalho pessoal dele, né, o livro que ele botou tanto empenho, fracassa, e pra completar o trio de desgraça, né, porque desgraça sempre vem em trio, ele descobre que ele tá com uma doença que vai tirar a vida dele em menos de 6 meses. É aí que ele entra em contato com o Corelli e aceita escrever o livro pra ele. É aqui também que o livro se aproxima da Sombra do Vento e se transforma numa aventura, né? Um tom de mistério que embrenha toda a trama. Se até o momento a gente tinha acompanhado os dramas pessoais do Martim, como que ele dava com o mundo, com as pessoas ao redor dele, a partir do momento que ele aceita o trabalho com o Corelli, as coisas mudam. Aí também entra outro personagem que é importante pra história, que é o avô do Daniel Sempere, lá do primeiro livro, que é o Senhor Sempere dessa história. É ele que apresenta o Cemitério dos Livros Esquecidos pro Davi Martim. E seguindo a regra de que quem visita o cemitério pela primeira vez precisa adotar
adotar um livro, o Davi Martin adota um livro chamado Lux a Eterna. E à medida que ele descobre mais sobre esse livro que o Corelli quer que ele escreva, ele começa a ver que todas as coisas da vida dele no momento estão interligadas, desde a casa que ele mora até o livro que ele pegou no cemitério dos livros esquecidos e o próprio Corelli. Esse livro, Lux a Eterna, é um livro religioso e o Corelli quer também que ele escreva um livro religioso. Inclusive, essas discussões de religião pra mim são o ponto alto desse livro aqui. Todas as conversas entre o Martin e o Corelli pra entender melhor o contexto são muito fodas. A gente acompanha discussões desde o que é um livro sagrado até o que é a fé em si. Então é bom acompanhar cada um com atenção, que são discursos que são muito válidos hoje em dia, assim, que são coisas que você pode usar na sua realidade. Mas igual eu falei, esse livro aqui também é um livro de aventura, assim, ele tem uma investigação grande por trás, só que diferente da Sombra do Vento, que só flerta com o sobrenatural, esse daqui abraça o sobrenatural e chama ele de mozão. Em vários momentos da história, a gente fica com uma cara tipo de ué, o que tá acontecendo aqui? Nada é jogado na nossa cara. O desenvolvimento da história, o desenvolvimento dos mistérios é sempre feito nas entrelinhas. E o pior, muitas vezes eles nem são resolvidos. Inclusive o final do livro é um final muito aberto, que deixa a gente com uma cara de meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Só que essa cara confusa condiz muito com a história e condiz muito com o que foi construído pro personagem do Davi Martin. E eu acho que esse é o grande brilhantismo do Carlos Ruiz Zafón nesse livro aqui, que ele consegue fazer um desenvolvimento gradual da degeneração psicológica do personagem. A gente começa acompanhando um sujeito novinho, 17 anos, que aos poucos vai perdendo a sanidade ali no meio da história. E no final ele tá no meio de uma trama tão complicada que a gente não sabe se ela é real ou não, se ela aconteceu ou não, e ele não vê como sair daquela situação, nem a gente vê como sair, porque a coisa tá tão embrenhada que não tem como, assim. Ele simplesmente tá bem fudido com o final. E é por esse lado confuso do personagem, por abraçar o sobrenatural, que eu achei ele tão diferente de A Sombra do Vento. E eu terminei com um sentimento de, meu Deus, por que esse livro tá escrito assim, dessa forma, sendo que A Sombra do Vento é tão diferente? Só que tudo fez sentido quando eu li o terceiro livro, que é O Prisioneiro do Céu. A história fica muito melhor quando você sabe o porquê dela tá aqui, porquê dela existir. E quando você lê O Prisioneiro do Céu, você entende o porquê dela tá aqui e o quão maravilhosa ela é. Tanto que eu gostei muito mais desse livro depois de eu ter lido o terceiro. E olha que eu nem gosto tanto do terceiro livro assim. Só que uma coisa é inegável, nesses 7 anos que separa a publicação da Sombra do Vento do Jogo do Anjo, a escrita do Zafón deu uma melhorada boa. Não que ela fosse ruim antes, pelo contrário, ela já era bem boa. Só que aqui o Zafón consegue aprimorar algumas coisas dele. O tema é melhor explorado aqui, a ambiguidade do personagem é melhor explorada, os diálogos são melhor desenvolvidos e a descrição das ações também fica mais desenvolvida aqui. Pra vocês terem uma ideia, eu acho que o maior exemplo que eu tenho pra dar aqui é a casa que o Martin vive. Quando ele entra lá pela primeira vez, dá praticamente pra pegar no ar as partículas de poeira, como que ele descreve a casa, o clima pesado que tá lá. E na hora que a Isabela chega, a Isabela é assistente dele, uma das mulheres mais importantes na vida do Martin, na hora que ela chega lá na casa, o clima transforma completamente. Isso muda tanto a personalidade dele quanto a personalidade dela e também a personalidade da casa, que é uma coisa muito notável de fazer aqui, de ver que o escritor conseguiu fazer isso. Só que aquele mesmo problema que eu falei na Sombra do Vento continua acontecendo aqui. Os acontecimentos são muito convenientes pro personagem principal. Na Sombra do Vento foi mais, esse daqui é mais comedido nisso, até porque a investigação não pede tanto. E por ele abraçar um lado sobrenatural, várias coisas acontecem aqui que não precisam da explicação que tem na Sombra do Vento. Só que apesar disso, de novo, o Zafón consegue envolver a gente na leitura. É uma leitura que não é tão direta ao ponto, é uma leitura um pouco mais plástica, uma escrita muito mais lúdica, brincando com a palavra do que aquele tom direto de aventura, mas ele consegue envolver a gente de tal forma, não é que a gente assusta, a gente já tá na metade do livro, não é que a gente vê, já tá no final, e eu terminei esse aqui com aquela cara de ué, né, mas pensando, meu Deus, por que essa história? E eu li o terceiro muito rápido, quando eu terminei eu vi tão bonito que isso aqui é. Eu atrevo a dizer que esse daqui é melhor que o primeiro, embora o primeiro já seja um livro bom, eu achei esse daqui melhor pela trama e pela forma como foi abordada, mas enfim, é só uma questão pessoal mesmo. É um livro que merece ser lido e tem que ser lido na sequência, tem que ler A Sombra do Vento, O Jogo do Anjo e depois O Prisioneiro do Céu pra poder entender melhor essa história. Então é isso, faz aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito, e você já leu O Jogo do Anjo ou você já leu os outros livros do Zafón, comenta aqui pra gente poder conversar sobre eles, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.